Esta é minha nova máscara do Homem-Aranha com lentes móveis. Sabe o que é louco? Eu já fiz tantas coisas nesse canal, desde máscaras e capacetes até armas e armaduras. Mas o mais louco é que eu nunca imprimi nada em 3D sem impressora 3D. Isso aqui não foi impresso em 3D, eu não usei uma impressora 3D, não envolveu nenhuma impressão 3D, sem impressora 3D ou ferramentas elétricas. Então qual o problema? Tenho algo contra a impressão 3D, na verdade não. É que desde criança eu sempre adorei construir coisas com as minhas próprias mãos. Papelão, espuma, resina, supercola, silver tape. O que quero dizer é que nunca senti necessidade de entrar na impressão 3D porque gosto de construir algo do zero. É meu hobby desde sempre. Embora a impressão 3D não possa substituir completamente esse hobby, hoje em dia ela se tornou tão ridiculamente fácil e acessível que neste ponto é difícil ignorar. Agora parece o momento ideal para começar. E nada melhor do que imprimir em 3D uma máscara do Homem-Aranha com lentes móveis. Antes de tudo, precisamos de uma impressora 3D. A Bambu Lab enviou a impressora 3D-A1 para nós. Eu compraria com meu próprio dinheiro, mas não conte isso para eles. Você achou que isso era a impressora? Não. Aquela é a impressora. Então, o que tem nessa caixa? Ok, acho que isso é filamento. Uau, isso é muito filamento. Os filamentos da Bambu possuem RFID, informando à impressora as configurações ideais. Além disso, a impressora é inteligente, automatizada e fácil de configurar. O vídeo de montagem no YouTube é ótimo para quem, como eu, não gosta de ler manuais. Meu pai me deu minha primeira impressora 3D há quase 10 anos, mas nunca consegui imprimir nada direito e desisti. Com essa impressora é diferente, basta ligar e ela já funciona. Vamos ao trabalho. Vou baixar o Bambu Studio, o slicer que usarei. Também preciso de um modelo 3D, então comprei este do Cool Helmet Studio no Etsy, cujo link deixo abaixo. Com o modelo 3D pronto, abrimos o Bambu Studio e criamos um novo projeto. Há várias pastas, mas começamos pela base da máscara. Como minha cabeça é pequena, usei o botão de escala para reduzir tudo a 95%, agora podemos alterar a orientação da impressão. Você pode deixar em pé, de cabeça para baixo, de lado, do jeito que funcionar melhor para você, mas essa orientação funcionou para mim. Aqui, a gente especifica qual impressora está usando. E aqui embaixo, essas 4 cores representam os 4 rolos no AMS. Posso apertar o 4 para deixar o modelo todo vermelho e usar a ferramenta para dar cores diferentes a partes específicas. Só os olhos vão ficar visíveis no produto final, então você poderia imprimir tudo em preto, mas eu usei um pouco de vermelho para ficar mais fácil para você ver o que estou fazendo na câmera. Para a cultura da camada, 0,28 já é suficiente nesse caso. Vamos ativar os suportes, e se você clicar em pré-visualizar, ele vai mostrar exatamente quanto tempo a impressão vai levar. Antes de imprimir, só precisamos garantir que a cor certa está atribuída ao slot correto. No meu caso, o preto está no A1 e o vermelho está no A4. Agora estamos prontos para imprimir e podemos deixar a máquina fazer sua mágica. Isso aqui é liso que nem manteiga. Isso ficou muito bom e também serviu perfeitamente. Se você se lembra, reduzimos para 95%. O criador deste arquivo 3D recomenda não alterar a escala, pois isso compromete as tolerâncias das partes móveis. Porém, tenho soluções que mostrarei neste vídeo. Comprei parafusos M3 na Amazon e vou cortar suas cabeças com um alicate de corte. Eles vão entrar bem aqui dentro desses 2 furos, mas antes disso só preciso abrir um pouco mais de espaço para os parafusos encaixarem, especialmente porque reduzimos a escala do arquivo. Em seguida precisamos fazer a rosca no furo, mas no momento da gravação eu não tinha uma macho de rosca M3 em mãos, então eu mesmo fiz a rosca manualmente com o próprio parafuso, o que não é o ideal, mas parece que funcionou bem mesmo assim. Parafusei cuidadosamente essas peças com um alicate. Os parafusos servirão de eixo para as lentes móveis. Um pouco de supercola fixa tudo, e podemos seguir para o próximo passo. Como as obturadores móveis vão ficar visíveis no produto final, eu imprimi elas com uma altura de camada de 0,08 mm. Mas, a menos que eu diga o contrário, todo o resto foi feito com 0,28 mm, o que já é suficiente. Eu precisei alargar um pouco esses furos para compensar a redução para 95%, mas depois que isso estiver resolvido, vamos usar um pouco de calor de uma pistola de ar quente para amolecer essas peças dos obturadores e fazer com que elas se ajustem à curva da estrutura do rosto. Essas pequenas peças laranjas aqui foram feitas para se encaixar com essas pecinhas verdes.
Se elas não encaixarem, no entanto, pode ser devido a pequenas limitações na capacidade da sua impressora de imprimir detalhes finos. De qualquer forma, o modelador 3D incluiu algumas variações de tamanho dessas peças verdes, então você pode simplesmente testá-las e usar a que encaixar melhor. Uma gotinha de supercola é tudo o que você precisa para manter essa peça laranja intacta, e basicamente essa peça laranja vai ser puxada pela peça que está em cima dela, de modo que pela frente você veja várias camadas de lâminas. Agora vamos colocar a peça verde para impedir que a laranja deslize por baixo. Agora, há uma ordem certa para empilhar as lâminas. A de baixo fica entre as duas de cima, e a última de baixo vai por último assim. Depois que todos os furos estiverem alinhados, podemos deslizar tudo isso no parafuso, e então fechar com uma porca M3. Provavelmente eu deveria ter usado um parafuso mais longo para essa porca, mas funcionou do mesmo jeito. As armações dos olhos foram impressas com uma altura de camada de 0,08 mm só para tentar obter um pouco mais de detalhe. Como nas peças do obturador, aqueci essas partes até ficarem maleáveis e pressionei na máscara. Após esfriar, o plástico mantém a curvatura. Agora vou fixar as peças na máscara com cola quente até colocar o tecido. Essas são as partes móveis responsáveis por abrir e fechar os olhos. Como essas peças de plástico não se movem sozinhas, entram em ação os pequenos servos MG90S. Esses servos vêm acompanhados de pequenos parafusos, então certifique-se de deixá-los separados para depois, porque vamos precisar deles. Dando uma olhada nesse servo, você vai perceber que ele não encaixa direito nessa peça verde como deveria. E isso acontece porque reduzimos tudo para 95%. Então o que vamos ter que fazer é lixar essas paredes com uma lixa para aumentar o espaço e permitir que esse servo caiba aqui. Sinceramente eu subestimei o quanto teria que lixar. Se eu repetisse isso, usaria um Dremel com fresa pequena, que resolveria o problema bem mais rápido. Por fim, consegui encaixar o servo, que era o importante. Vamos deixar isso de lado e partir para a próxima tarefa. Essas peças laranjas devem conseguir deslizar livremente assim, mas se não deslizarem é só lixar um pouco. Felizmente minha A1 é super precisa e de alta qualidade, então eu realmente não precisei lixar nada. Mais uma vez, como reduzimos tudo para 95%, precisamos compensar aumentando um pouco esse furo. Depois podemos pegar o parafuso que veio com o servo, passar ele pelo furo e então parafusar essa peça entre as duas peças laranjas. Você vai querer deixar um pouco de folga, assim essa peça verde pode girar livremente, o que vai permitir que as peças laranjas fiquem balançando assim. Bom, meu macho de rosca M3 finalmente chegou pelo correio, então agora posso usá-la bem. Ao fazer a rosca, tomo cuidado para não perfurar rápido demais, senão o plástico vai derreter, especialmente porque estou usando PLA. Após rosquear os furos, usei uma broca de 1/8 de polegada para perfurar todos nas 3 peças do braço. Aqui, estou usando exatamente os mesmos parafusos M3 que usamos antes e faço questão de deixar um pouco de folga para que eles possam girar livremente assim. Aliás, esta peça cinza ficará um pouco visível pela malha branca dos olhos, então o ideal é imprimir com um filamento claro, como branco, cinza ou transparente. Como você pode ver, eu adicionei algumas arruelas M3 e parafusos M3, e agora estamos prontos para instalar todo esse mecanismo dentro da máscara. Os furos para os parafusos já estão na máscara, só precisamos rosquear usando o mesmo macho de rosca M3 que usamos antes, e pode ser que você precise reposicionar isso depois, então não precisa apertar demais por enquanto. Alinhamos essas 3 peças com os furos do obturador e as colamos com supercola. Essas peças redondas servirão para fixar os braços aos obturadores. Não é preciso apertar muito, só garantir que cada braço esteja bem preso à peça do obturador. Pronto, agora os olhos podem abrir e fechar. Mesmo estando longe de terminar, levar esta máscara até esse ponto é realmente gratificante, e ver esse mecanismo funcionando é super satisfatório. Neste ponto, você deve verificar como está ficando pela frente, e você sempre pode desparafusar e reposicionar aquela peça verde se ela parecer um pouco desalinhada pela frente. Novamente, como reduzimos tudo para 95%, percebi outro pequeno defeito, que é que a arruela interfere com o servo, mas isso foi muito fácil de resolver. Eu só precisei lixar uma parte da arruela para dar espaço suficiente para o servo. Agora que isso já está resolvido, podemos passar para a parte eletrônica. Então, para fazer os olhos se moverem, precisamos de algumas coisas. Precisamos dos servos, que eu já mostrei antes, e precisamos de um microcontrolador. O servo é quem realmente se move, com uma pequena roda giratória, enquanto o microcontrolador atua como o cérebro. Ele indica ao servo quando e como se mover, velocidade e graus de giro. Esse microcontrolador se chama Alicia MKE Mini, feito pela Crashworks 3D e já vem com esses cabos que você vê aqui. O ótimo do Alicia MKE Mini é que já vem com o código pronto, sem precisar programar. Qualquer um consegue usar, é muito fácil. Dito isso, você tem a opção de editar o código se quiser. Por exemplo, digamos que você queira que os servos girem 135 graus em vez de 125 graus, que é o padrão. Nesse caso, é só ir ao site deles, clicar nesse botão de upload e lá você vai encontrar mais informações. Na verdade, deve ser bem fácil de editar.
Como pode ver, há fios soltos expostos, então faremos uma solda simples. Esse interruptor de fim de curso acionará o movimento dos olhos. Veja que há C, N, O e N, C. Soldamos os dois fios azuis em C e N. O, não importa a ordem, um em cada. O outro interruptor servirá para ligar e desligar tudo, e o fio vermelho será soldado em um dos dois terminais, sem diferença qual. Antes de soldar, lembre-se de colocar um pouco de tubo termorretrátil nos fios. Depois vamos adicionar fluxo, colocar a solda, adicionar um pouco mais de fluxo e, por fim, unir o fio ao ponto de solda. Algumas soldas ficaram bem ruins, mas se funcionam, está valendo. Depois basta colocar o tubo termorretrátil. Vou deixar abaixo os links das ferramentas e produtos que usei, caso queira ver. Dando uma olhada no nosso circuito, ainda temos esse fio preto exposto bem aqui. Então, o que precisamos fazer com ele é soldar um cabo USB-C nele. Eu usei um decapador de fios para expor o metal, depois torci os dois fios pretos juntos antes de soldá-los. Por fim, solde o fio vermelho do cabo USB-C ao terminal restante da chave gangorra. Depois, complete o circuito adicionando a bateria. Isto aqui é um power bank recarregável de 5 volts e 1 ampere é literalmente o menor power bank de 5 volts e 1 ampere que eu consegui encontrar. Este power bank está esgotado na Amazon, mas vou buscar outro vendedor para deixar o link na descrição. Após ligar, pressione o interruptor de fim de curso e os servos devem se mover. Para permitir que a bateria se encaixe de forma mais compacta na máscara, eu desmontei a carcaça, ou invólucro, como você quiser chamar. E depois de fazer isso, é uma boa ideia adicionar um pouco de cola quente nas soldas, porque elas são muito frágeis e tendem a quebrar. Eu meio que aprendi isso da pior forma quando elas quebraram, e eu tive que ressoldar as conexões. Enfim, nesse ponto, comecei a colar a eletrônica dentro da base da máscara. E enquanto fazia isso, coloquei um palito de picolé no interruptor de fim de curso, para que eu pudesse apertar o botão com a boca e acionar os servos. Sobre os servos, as engrenagens laranjas deveriam encaixar, mas será preciso furar um buraco maior para compensar novamente a mudança de escala. Agora, não coloque a engrenagem laranja no servo imediatamente. Em vez disso, o que você deve fazer é garantir que o servo esteja na posição aberta e que as lentes também estejam totalmente abertas. Alinhe os dentes da engrenagem com o servo para encaixar corretamente. Após alinhar, coloque a engrenagem no servo. Lembre-se, cada servo é específico para um lado, conforme a direção de rotação. Um serve ao olho esquerdo, outro ao direito. Agora vamos fazer um teste. Para demonstrar, vou fixar temporariamente os servos na máscara com cola quente, apenas para explicar rapidamente o funcionamento de cada botão e o controle dos olhos. Um toque faz os olhos piscarem. Segurar o botão faz os olhos ficarem fechados e assim que você solta, eles abrem de novo. Um toque duplo faz os olhos fecharem parcialmente, mas não completamente. Depois, toque duplo novamente para abrir. 3 toques fazem o olho esquerdo piscar e 4 toques fazem o olho direito piscar. Agora eu devo um grande agradecimento a Crashworks 3D porque eles fizeram um grande favor tanto para mim quanto para você. Deixe-me explicar. Basicamente, todas essas funções que acabei de mostrar para você, como o toque duplo, o toque triplo e todas essas coisas, não eram o que essa placa foi originalmente projetada para fazer. Essa placa foi criada para motorização de capacetes do Homem de Ferro, e inicialmente não tinha funções de toque no botão programadas. Mas eu estava conversando com um cara no Discord, o cara que faz essas placas, e ele soube que eu estava fazendo uma máscara do Homem-Aranha e disse: vou reprogramar tudo e adicionar algumas funções extras para a sua máscara do Homem-Aranha, o que é incrível. Então, fica aqui o meu agradecimento para ele. Se você for comprar essa Alicia MKE Mini e quiser exatamente essa versão que eu estou segurando, então, na hora de finalizar a compra, certifique-se de clicar em adicionar nota para o vendedor e simplesmente digite Upload Spider-Man Code. Assim o vendedor saberá que você quer essa versão da placa, e não a outra. A luz de LED do meu power bank é bem forte e aparece mesmo com tecido por cima, então eu cobri com fita. Ah, e só avisando antes que eu esqueça, existe um tópico dedicado no Discord para resolver problemas das placas Crashworks. É um recurso super útil, então vou deixar um link aqui embaixo. Acredite se quiser, ainda temos mais coisas para imprimir. Deixa isso pra lá por enquanto, é época de formatura. Tenho menos de 2 horas antes da formatura do meu primo. Vou imprimir um presente de zoeira pra trollar ele. Vamos abrir o app Bamboo Hand. Este app tem milhares de modelos grátis para imprimir com um clique. É incrível. Agora vamos à barra de pesquisa. Troféu engraçado. E vamos ver aqui. Acho que gostei desse aqui. Clique no botão verde e inicie a impressão. É simples assim. Como pode ver, estamos imprimindo em várias cores ao mesmo tempo graças ao AMS, que permite usar até 4 cores simultâneas. Eu tenho algo para você. Aê! A impressora A1 e o AMS Lite podem ser vendidos separadamente ou adquiridos juntos. Juntas como um combo. Sinceramente, pelo preço não vi impressoras melhores. Se souber de alguma superior pelo mesmo valor, me avise, pois não conheço.
Se busca imprimir materiais avançados como ABS ou ASA, a Bambu Lab oferece a P1S, uma impressora 3D com preço competitivo pelo que entrega. Se você está interessado em comprar uma impressora da Bambu Lab, então confira o link abaixo. A Bambu Lab está oferecendo atualmente até 40% de desconto nas impressoras, então realmente é um ótimo momento para adquirir uma impressora da Bambu. Eu tracei e recortei o formato daquele molde laranja em um pedaço de Wobbler transparente. Se você não conhece esse material, ele é basicamente um tipo de plástico que fica maleável quando você aquece com um soprador térmico. Eu adicionei uma leve curvatura a essa peça para que ela se encaixe dentro da máscara de forma mais natural. E percebe como há uma pequena sobreposição com essa peça verde aqui. Acho que talvez nem fosse preciso, mas resolvi aparar o plástico para evitar contato entre as peças. Só uma observação sobre a parte eletrônica. Então, se você estiver usando aquela placa Crashworks 3D que mostrei antes, seus servos vão girar 125 graus por padrão. Agora lembre-se, eu reduzi minhas peças impressas em 3D para 95%, mas se, por exemplo, você imprimir em 100%, então, opcionalmente você pode editar o código para fazer seus servos girarem mais e compensar a diferença de tamanho. Pelo que entendi, o criador original fez os servos dele girarem 143 graus. Então, em teoria, acho que eu poderia ter feito meus servos girarem uns 135 graus, mas durante meus testes percebi que 135 graus estava forçando demais os servos, principalmente pelo atrito extra dessas peças brancas. Mas essa é só minha experiência, faça o que quiser com essa informação. Essas são as últimas coisas a imprimir para essa máscara. Esses 3 pinos não vão encaixar no servo como deveriam, consequência de reduzir todos os arquivos para 95%. Não é nada demais, só vou tirar um pouco do material com um ferro de solda barato até abrir espaço. Além disso, a gente deve aumentar esses furos aqui, que precisam acomodar os mesmos parafusos M3 que temos usado durante toda essa montagem. Vamos rosquear os furos para fixar bem a placa, pois os dentes das engrenagens devem ficar pressionados e alinhados quando o servo mover as lentes. Para o tecido, imprimi esse molde no formato pôster do Adobe Acrobat Reader. Achei esse molde do Alex Sherv online e fiz um PDF cujo link está abaixo. Imprimi esse PDF em escala de 100% só para referência. Pensando melhor, deveria ter impresso menor, mas explico depois. Para quem não percebeu, busco o visual do traje da cena final de Sem Volta Pra Casa. Estou usando um molde de traje mais antigo, mas é parecido o bastante e servirá bem para o que preciso. Vamos pegar um tecido vermelho elástico e dar textura semelhante ao traje original. Usei um rodo para passar tinta puff pelos furos do vinil perfurado. Depois que essa tinta seca, você pode alinhar uma nova folha de vinil perfurado por cima desses pontos já existentes e fazer uma segunda camada de tinta, se quiser que os pontos fiquem ainda mais destacados. Sinceramente, acabou sendo bem trabalhoso tentar alinhar esses furos com o vinil, mas se você estiver disposto a ter paciência, o resultado pode ficar surpreendentemente bom e parecer quase serigrafado. Não mostrei aqui, mas admito que apreciei várias partes da máscara nessa etapa, o que aparece no resultado final. Mas se você estiver disposto a ter paciência, confia em mim, você realmente pode conseguir resultados muito bons com essa técnica. Sabe como que você não consegue bons resultados? Pintando as linhas da teia com tinta puff. Ok, bem, eu tô meio que brincando. Sim, você pode conseguir resultados decentes usando tinta puff nas linhas da teia. Mas cara, vou te dizer, eu já pintei com tinta puff várias máscaras do Homem-Aranha na minha vida. E toda vez eu digo pra mim mesmo exatamente a mesma coisa. Eu falo pra mim mesmo, dessa vez eu vou caprichar. E tento fazer o trabalho de tinta puff mais perfeito e melhor de todos. Mas aí eu me decepciono toda vez, porque a tinta puff tem suas limitações. A tinta puff ainda pode ser boa, não me entenda mal, mas aposto que alguém se identifica com o que digo. Acho que meu próximo passo será tentar a serigrafia. Olhando o molde de papel, essas linhas são só uma duplicata destas, então não precisa repetir. Vou costurar primeiro aqui. Eu usei um ponto zigue-zague com comprimento de ponto em torno de 1,75 e largura de ponto em torno de 2. Usei uma agulha para tecido elástico porque perguntei ao ChatGPT, já que não sou especialista em costura, e foi o que ele recomendou. Se você entende do assunto, me avise se está correto. No verso do tecido, eu desenhei uma linha indicando onde está a linha da teia para que eu pudesse costurar bem rente a essa linha e deixar a costura mais escondida. Em seguida, vou costurar esta borda com esta borda e esta borda com esta borda. E também vamos costurar um zíper invisível bem na parte de trás da máscara, onde essas bordas estão aqui. O zíper invisível parece assim no início, mas é preciso dobrar os dentes para fora e pressionar com o ferro. Mudei para ponto reto com comprimento 3 e troquei para o calcador de zíper invisível antes de costurar o zíper. Depois que toda a costura estiver pronta, podemos deslizar o tecido sobre a base da máscara e cortar cuidadosamente os buracos dos olhos. Acho que deveria ter feito a máscara de tecido uns 5% menor, pois, como vê, há muitas rugas. Acho que preciso desfazer todas as costuras com um abridor de casas e costurar tudo mais apertado, esperando eliminar a maioria das rugas. Resolvido tudo, só precisei colar com super cola as armações das lentes de antes na máscara.
E é assim que você imprime em 3D uma máscara do Homem-Aranha com lentes móveis. Estou satisfeito com o resultado. Dá para melhorar, mas estou feliz com isso. Estou otimista de que podemos melhorar esse design no futuro, porque se você me acompanha desde a Covid, então sabe que já evoluímos muito desde o começo. Aliás, mais uma coisa. A Bambu Lab está dando impressoras grátis e sorteando $100 mil. Para participar, compartilhe seu melhor momento de impressão 3D com a hashtag BambuLet'sMakeIt e envie no site deles. Links abaixo para interessados. Por fim, clique aqui para me ver fazendo uma máscara do Wolverine. Obrigado aos apoiadores no Patreon e por assistir.